Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui no paraíso, neste lugar que eu chamo de paraíso. Eu sou Marcos Antônio da Costa Gil Pato, seu irmão em Cristo, servo do Senhor, pelo princípio da palavra de Deus, fundamentos. Eu creio que tem o Espírito de Deus, que Deus nos ungiu no ato da conversão, com a unção do Espírito Santo, para poder a gente ter condições de interpretar, pela iluminação do Espírito Santo, entender o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. Então a gente precisa estar alicerçado no fundamento, na palavra de Deus. Eu já falei aqui neste lugar que Deus fala aqui, né? Mas hoje cedo na minha casa Deus passou a se comunicar comigo, eu creio, né? Eu creio. Você tem a liberdade para julgar. Deus te deu essa capacidade para julgar os espíritos. E é a partir do Espírito Santo que habita em você, se você realmente é de Deus. Se não tiver, o Espírito de Deus não é de Deus. Isso é Bíblia, né? E antes de vir para cá, eu tive que sentar e eu ando com um bloquinho para estar anotando algumas coisas, algum pensamento, alguma coisa, tendo o devido cuidado, né? Então, em princípio, falar para você aqui que é um erro quando a gente na nossa pequenez, na nossa limitação, a gente acha que Deus fala aqui, fala ali. Aliás, que Deus tem lugar especial para Deus falar. E não é bem assim. Deus o irmão ainda ontem falou, o evangelista Eduardo falou no Marieta Dian, na festa de varão, dizendo que Deus usa quem Ele quer. E é bom que os homens de Deus, os verdadeiros, se atentem para isso, porque às vezes a pessoa não tem tradição na igreja, a pessoa não está estabelecido, talvez no ministério e muitas coisas, né? Eu estou falando isso geral, né? E é desprezado e é perseguido muitas vezes, é dissolvido, é assim, né? Se não tomar cuidado, é massacrado mesmo. Então, falando isso para você que é espiritual, para os espirituais, né? Que a gente pode se equivocar, né? Então, limitar Deus, né? Customizar Deus, tem que tomar muito cuidado com isso. Deus não pode, não deve, nós não devemos customizar Deus, nem a palavra aqui, a expressão aqui cabe, não pode e não deve. Não pode porque Deus tem todo o poder. Então, quem é o homem para customizar Deus? Então, ele pode transmitir uma mensagem equivocada do seu próprio eu, do seu intelecto, e ensinar errado, heresias. Então, no século XXI, a gente está percebendo que algumas coisas que foi inserida na comunidade cristã em geral, que são heresias, verdadeiras heresias. Olha, quando a própria Bíblia fala da questão dos heréticos, dos falsos e tudo mais. Então, Deus, a gente vai estudar uma coisa simples, Deus nos toca hoje mesmo em casa. Eu fui para um caminho, anotei para não esquecer, né? Por causa da falha do intelecto humano. Eu aqui, agora mesmo, eu estava querendo gravar alguma coisa, eu digo, vou parar porque eu não suporto, não vou suportar isso. Eu tenho que dar um tempo, porque às vezes parece que é coisa da cabeça, né? É coisa, como o mundo fala que nós somos loucos, né? Mas a loucura, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, por que eu estou gravando isso olhando para você? Para você, olha como eu estou. Eu estou aqui, ó. A minha retaguarda tem um galinheiro aqui. Eu estou rastelando aqui as folhas para fazer adubo aqui nesse espaço, que eu tenho sempre falado desse espaço aqui inóspito, vamos dizer, falar assim, mas é uma APP. Olha como é importante hoje na questão do aquecimento global. É uma área de preservação permanente. Aqui tem nascente, né? Então, e Deus permitiu que eu estivesse aqui já há mais de 5 anos, nas minhas lutas, nas minhas aflições, né? Então, é essa situação.
Então nós não temos origem, não temos tradição, né? A gente trabalha desde os 8 anos de idade, pai e mãe separados, né? Meu pai estivador, lá no Cais do Recife, em Pernambuco. Minha mãe costureira, teve 9 filhos, né? Eu sou o segundo, né? Desses 9, um morreu, 8, então a totalidade de 8 que cresceram, foram criados. Então, eu quero falar isso para você com o intuito disso se servir para a sua edificação. Então, Deus eu estou pensando aqui, tem coisas que eu pretendo falar, estou pensando em falar na igreja, e estou pedindo e vou esperar que Deus me dê um sinal que é a vontade dele falar certas coisas na igreja. Tem coisa que, né, e pior coisa é você bater de frente com Deus, né? Já ouvi esses dias o pastor da igreja aqui, pastor Edivaldo, falando, a pessoa bater de frente com Deus é coisa de idiota, né? Eu tenho falado na questão social que a classe política faz o cidadão de idiota, né? E você gosta de ser um povo idiotizado? Gosta de ser massa de manobra? Então Deus, a palavra de Deus é uma palavra que fala de liberdade espiritual e subentendendo que também liberdade social. Então tem gente que quer separar essas coisas. É inadmissível. A palavra de Deus veio para... Em princípio a gente vê na Bíblia Deus colocando ordem no caos. Ou não é isso? Gênesis. Deus colocando ordem no caos. Então Deus é um ser extremamente organizado. E ele é o quê? Ele dá livre-arbítrio. Ele não empurra de goela abaixo nada em ninguém. Então nós, como filhos de Deus, precisamos saber quem somos, ter identidade. E ele nos chamou para estar a seu serviço. Não foi a serviço do outro em nome de Deus, mas praticando o contrário. Então, por isso ele deu o Espírito Santo para nós, né? Para ter a condição de ver além da letra. Informações antes, privilegiada, eu tenho dito privilegiada. Então, a ciência tem seu limite, mas nós não devemos simplesmente jogar a ciência no lixo, né? O que é a fé? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza das coisas que se não veem. Então a fé é isso, você não precisa, um cristão autêntico, você não precisa ver, você sente Deus, assim como você sente o ar, né, que respira, você não vê. Então, isso é a fé cristã. Então, a ciência é aquele fruto das coisas que você vê. Você vai lá, pega o microscópio, você, né, para ver o céu, você pega eu esqueci o nome agora, né? Minha filha tem um, né? Minha filha do meio. Então, você vê, então, nós precisamos saber a serviço de quem nós estamos. Não devemos, o cristão não deve estar trabalhando para o diabo, né? E nós sabemos que no meio da igreja tem o joio. Só ler lá a parábola do joio, está claro lá. O joio no meio do trigo, quem semeou, quem é o semeador, quem são os joios. Então nós estamos vivendo, então existem os dois lados, né? A verdade é mentira, filho de Deus, filho do diabo. A igreja não deve não ter não estar em vigilância nesse sentido. Então, e aqui no mundo dos homens, no mundo do visível, né? Do palpável, daquilo que a gente sente, né? Na pele, você está vendo essa confusão aí, né? E alguns até chegam, eu vi esses dias um homem de Deus, né? Que eu respeito muito, dizer que é normal. A igreja pode ter equívoco? Pode, a gente é falho. Mas é um equívoco rápido, às vezes dá pressa para representar, porque é o responsável. Aí fala, não, o sistema, mas eu não entendi. Então eu posso também estar falando coisa e o homem de Deus não entender. Se apressar em rebater, em refutar, e quando está brigando, né, consigo mesmo. Né? A gente não é para brigar conosco mesmo, a gente é para estar unido. A gente é para se conhecer um outro, identificar, né? E dar espaço, né? Então, aí o sistema, se o mundo jaz no maligno, é normal para o mundo que jaz no maligno, para os que estão cegos, que estão mortos. Mas eu que sou igreja, que sou essa instituição divina humana extraordinária, propriedade de Deus,
eu não devo estar me pondo de obstáculo no caminho, né, impedindo Deus fazer a sua obra. Né? A gente tem a palavra de Deus, a gente tem a bússola. Né? O militar sabe a importância da bússola, o militar, né? Tem gente que fala, não, a Bíblia é a bússola, né? Alguns que já acamparam em algum lugar, tem o azimuth, tem o norte verdadeiro, tem o norte verdadeiro, então tem o falso, percebe? Então, nós precisamos estar... qual é a bússola do cristão? Qual é a constituição do cristão? Não é a palavra de Deus? E por que a gente está vendo tanto homem de Deus, dito homens de Deus, né? Eu quero lhe dar o benefício da dúvida, ditos homens de Deus, jogando a Bíblia fora, fugindo dos pareceres dos apóstolos, com relação a coisas básicas, fundamental da fé cristã, se envolvendo com todo esse sistema que jaz no maligno, defendendo esse sistema muitas vezes de maneira equivocada, mas não, está mudado, o sistema é todo mudado e nós permitimos, né? Nós permitimos. Por isso que a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse negócio de dizer, atribuir só ao mundo, só ao diabo, nós vamos cedendo, isso é a tendência humana, e cedendo, vendo o que é melhor, o que é conveniente. Eu posso elencar um monte de coisa aí, se eu sentar para ordenar, para pôr numa ordem, mostrar onde nós cedemos, e hoje nós estamos refratários em muita coisa, e ficamos reclamando, aí contribui para quem? Quem leva vantagem nisso? Agora só que tem uma coisa, Deus, o plano de Deus, ele aperfeiçoa a lei, que o homem não quer aperfeiçoar, né? Porque é isso. A partir de Cristo, a nova dispensação, na plenitude dos tempos, veio o Emanuel, que é Isaías, lá o profeta messiânico, em Isaías, né? 61 fala, né? Depois ele ratifica lá em Lucas, né? E teve que sair corrido. Então, o Espírito de Deus está sobre mim. Para quê? Qual é o primeiro? O fundamento? Liberdade espiritual. Então, subentende-se que um homem liberto espiritual, ele está dentro dele o Espírito de Deus, que liberta espiritualmente, que é o principal, não vai permitir, vai ensinar o povo a não viver sob o jugo de um sistema diabólico, de um sistema que jaz no maligno. Aí a gente vai cedendo, e depois fica querendo correr atrás, né? Não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que nos corrigir. E o que é que a palavra de Deus manda se corrigir aonde? É só ler Crônicas 7,14. Arrependimento, se humilhar, orar. Agora, muitos desses homens não se dobram, não pedem perdão para a ovelha, erra, não se corrige, não volta publicamente. Eu tenho falado aqui para o Ministério do Exército, eu sou de lá, eu estive nessa escola, eu me formei nessa escola. E digo que a ditadura foi um erro, não tenho medo de dizer que foi um erro, é coisa do homem, né? Eu derrubar um governo estabelecido na forma da lei, derrubar e assumir e governar pelas forças das armas, isso não pode ser considerado de Deus. Satanás quis fazer isso com Deus, ou não? Rebelde sem causa, contra a lei de Deus, contra os princípios, um ser criado por Deus, né? Olha quem era Lúcifer. Olha lá, lê a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Está aí dentro de você, a ponto de você estar num lugar e Deus começar a unir uma coisa com a outra, te chamar a atenção para você debruçar sobre ela e verificar se é aquilo mesmo. A palavra de Deus está em você ou só está na sua boca? Não está no seu coração? Não está nas suas veias? Então, percebe? Então, isso acontece, né, com muita gente dentro das igrejas. Então, tá da boca para fora, falácia. Você está pronto para... Não é fácil, está pronto para morrer e não negar Cristo. Você está sendo preparado para isso, porque é isso que a Bíblia revela lá atrás, os profetas, os sacerdotes, né? A igreja, os discípulos, os pais da igreja, Lutero, pessoas antes de Lutero foram mortos, né? Se Lutero não conta com Deus primeiramente e com o príncipe lá na Alemanha para o proteger, segundo a soberania da Alemanha, né, naquele tempo, né? Lutero tinha sido tombado também e não tinha feito o que devia fazer, né? Mas Deus levanta do monturo, põe sentar no meio dos príncipes. Então isso é Bíblia.
Então a gente vê isso, a gente está vendo Mardoqueu agora, e Mardoqueu era quem? Lá no cativeiro. Era quem? Esther era quem? Era quem, Esther? Para Deus criar uma situação e colocar Esther lá como rainha de Assuero. Tem uma lição tremenda ali para as mulheres, né? A rebelião de Vasti, né? Tá lá, tá inserido lá para os lares de hoje, na família cristã. A gente não vê se ensinar isso. Por quê? Porque o feminismo está dentro da igreja de uma certa forma. A gente reclama do mundo, mas está dentro da igreja, a ponto de eu ir numa igreja, ter um homem de Deus lá, representando o pastor da igreja, o governante da igreja, o homem de Deus, né, no governo eclesiástico local. Chegar lá e pedir a oportunidade para cantar um louvor com um irmão e a mulher não dá. Isso é uma rebelião. É um equívoco? Pode ser. Mas o pastor, o pastor auxiliar, ele tem que seguir a linha. Tem que seguir a linha do pastor da igreja. E se não tiver 100%, ele pode criar um problema na igreja. Se ele não tiver 100% dentro da linha do pastor da igreja, do homem de Deus, né? Então, e a gente conversando, né? Que a gente conversa, né? Eu faço a comunicação que liberta, né? Com ousadia, né? Fiz programa de rádio e tudo mais, né? Enfrentando o sistema e enfrentando dois sistemas. O que jaz no maligno e o que diz que é de Deus. Tem um sistema aí que tem duas igrejas, né? A dicotomia, eu estou estudando sobre essa questão de dicotomia, né? Na vida existe uma dicotomia, né? Você chega no campo universitário, tem uma matéria que fala lógica. Existe coisa da lógica, existe coisa que é da ciência, da matemática, né? Da ciência biológica, da ciência, né? Existe coisa da fé, que é do invisível, do espiritual. Então isso são coisas profundas, e a fé cristã, a palavra de Deus está acima disso. É como eu digo sem medo de errar, e doa quem doer, os príncipes, os reis dessa terra. Então, aí é onde eu entendo a palavra de Davi no Salmo 105, 13, 14. Em 1 Crônicas 16, 21 e 22. Aí eu entendo ali que a palavra lá é para quem? É para os reis, é para os senhores deste mundo. Não tocar nos meus ungidos. Não toquei nos meus ungidos, nos profetas, né? Na igreja de Deus. Então, se lá era a mensagem de Deus para as autoridades constituídas, que Davi quem escreveu, né? Os ungidos eram os profetas, eram os pastores, né? Era o povo de Deus em si, porque eles eram responsáveis, né? O líder, ele é responsável pela saúde da igreja. Então, o líder, a gente vê na Bíblia, Deus cobrando dos líderes, né? Então, se o líder fraqueja como Arão fraquejou e fez o bezerro de ouro, então, olha lá, olha o prejuízo. O líder se afrouxou, foi um frouxo, não foi homem de verdade, cedeu à pressão popular. O povo desviado, mas o líder com a responsabilidade do rebanho, a igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus, ele tem que ter pulso firme, ele tem que saber administrar, ele tem que saber na hora. Como pai de família eu digo, eu sou contra qualquer ditadura evangélica, comunista, direita, essa direita que está se levantando aí. Isso é um laço no mundo agora, nos últimos tempos. Então nós estamos vivendo o tempo mais perigoso da mentira, das fake news. Lá atrás, na queda do homem, né? Porque Deus já tinha organizado o caos lá, né? Pôs ordem em tudo, fez o jardim. Aí vem o diabo, Lúcifer, rebelde sem causa, e entra, põe desordem tudo, fazendo os nossos pais, Adão, caírem, pecarem, né? Então é importante que a gente se atente. A igreja de Deus precisa estar atenta, porque nós estamos vivendo o quê? O joio está no meio do trigo. Nós somos uma nação dentro de outra nação. Aí, como eu estava dizendo, eu tenho a igreja como a instituição mais importante na face da terra. É divina humana. A igreja, ela é para quê? A igreja, ela é para como um anticorpos nessa situação que Satanás criou, né? De destruição, de pecado, essa maldição do pecado, né? Essa disputa
tudo é disputa, tudo é dinheiro, tudo. Lembra lá a tentação de Jesus? Te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então, nós precisamos estar atentos, vigilantes, acautelai-vos. E os homens de Deus é fundamental nisso, numa cidade como Paulínia, né? Aí eu vou repetir aqui tem homens de Deus, né? Tem muitos homens de Deus, Então, esses homens de Deus precisam estar atentos para preservar a igreja de Deus em Paulínia, para ser uma bênção não só para Paulínia, mas para o Brasil, que já é, né? Para a África, para o norte do país, para a Argentina, levando a mensagem do Evangelho. Já é, a igreja de Paulínia já é essa bênção. E é o quê? Aí você começa a ouvir coisas, né, nesse período eleitoral e tudo mais, equívocos, gente da igreja, né? Eu até pensava que era ovelha sem pastor e descobri que a ovelha, o pastor é o meu pastor, né? E nesse calor da disputa eleitoral, o sujeito chega na porta da igreja dizendo que se a candidata tal ganhar a eleição, vai sustentar um missionário no campo. Isso não é papel do Estado, não é papel de um vereador na instância municipal, no poder local. Já pensou se a moda pega em 5.570 municípios? Essa conversa, essa mentira. Quem sustenta a igreja na missão, quem deve sustentar é a igreja, é o povo de Deus. É o povo de Deus, na coordenação do homem de Deus, né, o governante da igreja, das igrejas locais, de diversas denominações. Essa é a realidade. Agora me diga que venha publicamente, compartilhe e venha aqui discutir comigo se isso não é o que está aí determinado na Bíblia. É o pastor, o governante da igreja, se ele é homem de Deus. Agora você tem que tomar cuidado, você pode estar sendo dirigido, você pode estar num rebanho que tem um mercenário. Tem alguém que está dividido, né? Meia pedra, meio tijolo. Está namorando o mundo, não foi isso que Israel fez lá? Namorando o governo do mundo, namorando as práticas da adoração lá, né? Na prostituição, na idolatria. Não é isso que Israel fez? Ficava lá e cá. E a Bíblia fala que não existe meio termo. Ou você é quente ou é frio. Morno será vomitado, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Agora, estou falando alguma coisa aqui contra a fé cristã, né? A gente fala da questão da política inserida aí, né? Esses anos todos aí, e essa briga aí pelo poder, com esses temas aí, essas pautas para acirrar, estão lhe usando. Você tem o Espírito de Deus, estão lhe usando para te enganar. Você tem que pregar Jeremias 29, 7. No cativeiro, sendo corrigido, você tem que pregar paz. Você tem que ser justo. Como Jesus disse lá e vetou o céu, né? Quem não praticar a justiça de Deus, a justiça perfeita de Deus, nós fomos chamados para ser justos. Justificados em Cristo Jesus, sem mérito algum. Eu não tenho mérito nenhum para estar falando aqui para você. Vê lá onde eu fui, procura ver onde eu passei, a minha trajetória, de onde eu vim. Eu sei que eu sou de origem do céu, eu sou um extraterrestre aqui. Jesus falou, eles não são do mundo, como eles também não são. João 17, né? Na oração sacerdotal de Cristo. Agora, eu estou aqui, 23 minutos para 24, falando para você aqui de Bíblia, de Palavra de Deus. Qual é a missão da igreja? Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem disse que é obrigar as pessoas? Quem disse que é sentenciar, julgar com a sentença pronta? Quem disse? Olhando para mim, me achando melhor e vou julgar o meu irmão. Quem disse que é essa a lei de Deus? Lembra lá do credor incompassivo? Foi perdoado, nós fomos perdoados, nós não tínhamos nada, né, em nós. Aí você vai no seu conservo e obriga e põe ele lá na prisão para pagar. O perdão. Fazer mais. Né? Você às vezes conversa com um presbítero, com pessoas que foi chamado, ungido. Foi ungido ou melado de óleo? Você fala, não, nós temos que fazer mais. Tem que fazer mais e melhor para não ser considerado servo inútil. Aí, não é bem assim. Não sei o quê. A gente conversa com homens que foram separados de tradição familiar. Foi separado por quê? Por influência familiar? Pela tradição? Lembra da tradição lá dos judeus, né?
né, dos sacerdotes. Não foi essa a lei que Jesus veio, quer dizer, ele cumpriu, mas ele aperfeiçoou a lei. Hoje você entra no seu quarto, hoje o homem é sacerdote do lar, entra no seu quarto, o melhor lugar que Cristo indicou para você orar em secreto com Deus, não para aparecer, né? Não que seja errado você estar fazendo um culto, um trabalho em outro lugar, orar. Mas a intenção dos fariseus era que eles eram sepulcros caiados, eles pareciam ser uma coisa, mas por dentro estava podre, né? Mamando na teta do Estado. Não esqueça disso. Jesus chegou aqui e encontrou essa situação. Agora a gente está voltando, fazendo o caminho de volta. A gente está retrocedendo, voltando e querendo a mamata, a teta do Estado. E a gente é um povo dentro de outro povo. Nós temos a nossa economia. Por que é que os judeus foram perseguidos? Não é porque Deus abençoa eles lá e eles são prósperos. Então, é só a gente saber aplicar. É só a gente saber usar a nossa economia. A gente se unir e fazer, né, cooperativas. Mas não, eu quero administrar um recurso igual a um banco, né? Aí entra aqui, para mim, aí na hora de eu beneficiar a sociedade, aí eu 100% de juro, 1000% de juro, igual a um banco. Igreja não é banco. Igreja não é banco. O dinheiro que é doado para o Senhor, para a obra de Deus, precisa ser aplicado na própria igreja, no crescimento da igreja, se reforçando, se fortalecendo, nesse sistema, se protegendo, jardim fechado. Agora eu estou falando aqui alguma heresia. Eu vou postar esse vídeo aqui no YouTube, dessa forma aqui, é bom que vai ser curtinho, e quero que os homens de Deus, os ditos homens de Deus, porque o homem de Deus que tem o Espírito de Deus, certamente não vai bater de frente, porque eu não quero o seu poder, eu não quero fundar a igreja, tá? Eu já tentei, viu? Já tentei. Aí peguei um presbítero, mas ele foi um frouxo, né? Foi um frouxo, não, mas já tentei, tá? Mas não tem esse espírito não, de divisão não. Não tenho não. Tá? Longe de mim. E outra coisa, não sou rebelde sem causa. Tá? Eu estou ensinando o povo a exigir respeito de quem está em eminência, que faz juramentos, que deve ser melhor. Aí Romanos fala lá, as autoridades, opa, peraí, o que é ligado na terra é ligado no céu. Mas peraí, qualquer coisa é ligado no céu? Qualquer coisa que o homem aqui, esse sistema aqui ligar, sistema humano ligar, mas a igreja, mas é qualquer coisa, é coisa justa. Aí tá lá Romanos lá e o juiz vem de sentença, o candidato foi condenado em improbidade administrativa e etc e tal, aí recorre para lá, recorre da lá, recorre de cá, não é um exemplo, aí a gente pega e dá o voto. Aí o pastor descumpre o parecer dos apóstolos lá, aí vem corrigir um problema na região metropolitana, que foi um problema de escândalo, uso do dinheiro sagrado em campanha eleitoral para a campanha da filha, foi corrigido, veio lá da Flórida para cá, aí pega agora, é deputado, correndo atrás e deixa a igreja aqui, ali, quer dizer, não exerce o papel de vocação pastoral, né, separado, entra em contradição com aquilo que ensina, né? Tem alguns aí ensinando, né? Ensinam uma coisa e na prática, né? Tem um aí, eu quase que falei o nome, para evitar, né? O litígio, né? Que eu tenha medo. Aí fala que o Estado é laico e tudo mais, e agora está defendendo aí, estava do lado de um sujeito, né? De um indivíduo que não é cristão, que não é da nossa fé, falando em nome de Deus, falando em nome da pátria, da família, falando em nome de... Quer dizer, aí vale tudo. Aí vale tudo nessa hora. Né? Eu posso ser injusto, eu posso agir como ímpio, como filhos do diabo. Então que igreja é essa? Que igreja é essa? Sal da terra é assim, o sal... faz de conta que vai preservar, não preserva. A luz faz de conta que vai clarear, mas deixa opaco para esconder alguma coisa debaixo do tapete. É isso que Jesus ensinou? Jesus disse que ele era a luz do mundo, né?
Ele disse que era a luz do mundo, então ele está no Pai agora, mas deixou a sua igreja, seus representantes, né? Embaixadores, né, pastor? Não é o que um embaixador faz? Ele vai representar o país dele lá. Então nós estamos aqui representando o nosso país, a glória eterna. Nós somos de dupla nacionalidade, né? Então Jesus nos chamou, o irmão falou ontem, né? O irmão falou da chamada e de separado para Deus, né? Chamada geral, eu prefiro assim, irmão Eduardo. Chamada geral para salvação, recebe o Espírito Santo, se for autêntico, né? E depois a chamada específica, né? Para ser um instrumento de Deus específico, pastor, presbítero, diácono, né? Pode ser até um músico, está sendo treinado lá num grupo da igreja, né? O pastor está experimentando, é isso, está sendo provado, né? É provado de várias formas, é para ser provado. Então o pastor ele pode provar alguém para que esse alguém depois possa ser aprovado para ir para o parlamento, por que não? É da representação, é justo, está dentro da lei, mas não a igreja dizer que não, é o nosso candidato. O candidato tal é nosso, não, ele é cidadão. Ele tem vocação para o ofício, para esse lugar? Está provado que tem vocação? Ah, mas ele quer fazer igual o mundo faz. Faz de conta, aparece na véspera, não está no sangue dele, ele nunca foi um conselheiro de algum, representando a sociedade civil, de algum órgão da prefeitura, de alguma área, nunca foi nada disso. Foge como o diabo foge da cruz, né? De repente, ele tem até a profissão dele, pode ser um médico, pode ser um dentista, um advogado, um engenheiro civil, né? Ele até ganha dinheiro com isso, né? Aí, de repente, o cara tem facilidade para fazer uns benefícios aqui e ali, mas cidadania está bem longe. O que é cidadania? Exercício de cidadania plena. É aquilo que está dentro, de quê? Está dentro do civismo, devoção aos interesses públicos. Deus trabalha para os que nele confiam. Deus trabalha para salvar todos, o mundo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para o mundo. Mas a gente sabe que o mundo não aceita. O mundo diz que isso que eu estou fazendo aqui é loucura, né? A palavra da cruz é loucura. Paulo fala lá em Coríntios, né? 1:18 parece. Loucura para os que se perdem, né? Eu fui achado. Jesus me achou. Jesus chegou, né? E me libertou, né? E o trabalho da igreja é levar a mensagem para que essas pessoas que estão perdidas, olha, eu não estou aqui com rascunho nenhum aqui na minha mão, não. Poderia fazer, não sou contra isso, né? Nortear. Mas eu estou aqui trabalhando aqui, ó, rastelando aqui, aqui o paraíso, e fui tocado. Eu fiquei aqui questionando, talvez a mim mesmo, né? Será que eu gravo? Aí eu estou aqui, né? Eu digo, vou gravar aqui de uma maneira bem espontânea, né? Para a glória de Deus. Então eu tenho dito que Deus fala. Deus fala comigo, fala contigo. Você tem o Espírito de Deus? Você é autêntico? É filho de Deus mesmo? Se você não tem, esse tal não é dele. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo, não. Não estou falando de dons, né? Que Deus dá dons, vocaciona muita gente. Eu estou falando de ter o Espírito de Deus, de ter convicção pessoal de que é dele que está numa grande guerra, tem várias batalhas, você perde, você fica ferido, né? Você fica ferido, né? É forjado, como o povo de Deus lá no Egito, vai para o cativeiro ser corrigido, e no cativeiro Deus dá livramento. Agora esse povo que se apresenta como frouxos, quando chega uma eleição, fica falando em comunismo, pode vir quem for, porque é a igreja de Deus. A igreja de Deus, e Deus se responsabiliza, e ele tem provado isso de todos esses tempos. Agora, desconfia de Deus, então tem que ser derrotado, tem que ter medo, tem que estar correndo atrás de coisa material e desprezando o tesouro, né? Lembra da palavra de Deus? Tesouro, você abre mão de tudo que você tem por esse tesouro. Está lá na Bíblia, você não lê Bíblia. Deus abençoe. Eu vou repetir meu nome, sou Marcos Antônio da Costa Gilpato. Este material vai estar no YouTube. Procure lá, seu irmão em Cristo, Marcos, MCJP, Marcos Gilpato. Você vai ver lá. O canal lá, eu falo que faça a comunicação que liberta. Faça a comunicação. Não sou dominado, nem dominador. Quem eu sou?
Se a sua luta for justa, pode contar comigo. Olha, fechando a porta. Se for justa, pode contar comigo. Então, não me procura. Eu não, né? As pessoas, o pessoal que tem mal intenção não quer eu por perto. Eu tenho falado em algum lugar que sou observador social. Eu sou estudante autodidata de filosofia, de sociologia, sou teólogo formado aqui, com muita honra, pelo IBP, pastor Sebastião Otávio, e o pastor Edivaldo. Então, é um cursinho que alguém pode dizer que não é nada, né? Porque não é uma Mackenzie, não é, porque não é TAD, não é... Eu fui aluno do Seminário Pentecostal do Nordeste. E vim parar aqui, né? Vim parar aqui, estou por aqui, né? Minha terra está se acabando lá, está se acabando em escândalo. Minha terra, que eu falo, a igreja de Pernambuco, aí é DPE, lá com o pastor atual, o gestor atual. Eu fiquei feliz que o irmão falou que a CGADB, corre CGADB, para corrigir. Porque se não tiver juiz, homem digno dentro da igreja, para representar, para corrigir as mazelas, para expulsar um câncer de dentro do meio do povo de Deus, para corrigir as coisas, pôr no lugar, né? Disciplina, põe no lugar. Põe o gestor lá no lugar dele. E a família lá, a direção que está no lugar. Se a CGDB não tiver homens que dignos de ser juiz, aqui como meu pastor aqui, ó, Edivaldo Bueno, ele tem que agir como juiz, ele deve agir como juiz, né? Polivalência, ele é um homem de Deus, então ele tem que julgar, ele tem que, né? Tem que ser imparcial. Imparcial, vi alguém falando errado, não é ser parcial, é imparcialidade. Você se põe, eu já fui juiz de multa. Eu me colocava no lugar correto, que é certo, que é errado para julgar, mas o meu papel lá era para defender o povo. Não era o rico, não era o município, o estado, né? A minha posição lá era para defender os mais fracos, os pobres, os necessitados. Os usuários do transporte coletivo, né? A multa contra o cidadão. Então, eu estava lá representando o povo. Representando ao meu Deus, primeiramente, e ao povo. Então, em Campinas aqui, ó, no governo do homem que ia fechar a igreja, né? Antônio da Costa Santos, que foi assassinado. Até hoje a gente não sabe quem o assassinou, né? Até hoje não se descobriu o porquê. Não, o porquê a gente sabe, né? Se era contra a corrupção, então, assim como eu, sou contra a corrupção, né? Sou contra o corruptor. Não é só o corrupto, é o corruptor. Porque no sistema tem os corruptores, assim como Satanás, que é o grande corruptor mor, né, que corrompeu lá no início. Primeiro ele tentou corromper no céu, corrompeu ainda, hein? Até essa parte dos anjos de Deus, ele corrompeu e foi lançado no abismo. Foi lançado no abismo. Então, eu sou de Deus, eu sou de quem? Eu vou estar trabalhando agora, eu sou cheio de defeito. Sou pecador. Sou pecador. Quando eu erro algo, eu fico desesperado, fico triste, angustiado. Mas não vou dizer que estou perfeito, né? Não sou melhor do que o meu irmão. Eu estou na terra, não estou no céu ainda. Não vejo a hora disso tudo acabar. Viver fingindo que não vejo já não dá. Por isso eu grito Maranata. A igreja de Deus precisa estar olhando para o céu, vivendo aqui nessa dicotomia, né? Céu e terra espiritual, dependendo de emprego, como eu fiquei desempregado. O paraíso aqui, ó, é fruto do desemprego. Eu oprimido, tendo que arrumar um lugar para ficar, para fugir de conflitos. Deus começou a me mostrar aqui, ó. Você vai ter aqui coisa que você já tem a terra, tá aqui, ó. Fica aí. Foi através de um irmãozinho humilde, ó. Vai lá, pá, fecha lá, fica lá. Tô aqui, ó. Descubro que... Aí eu trazia água de casa ali para molhar as plantas que planto aqui. De repente eu descubro nascente. Tem nascente aqui, por isso que é um app. Não tinha água, hoje tem. Tá difícil? Eu não tenho o suficiente aqui, energia para bombear, para deixar isso aqui lindo, realmente um paraíso. É visão de futuro, né? Talvez isso aqui não vire um paraíso, né? Mas a certeza é que eu vou para o céu. Eu estou lutando para garantir o céu. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eita, Nilson Lins. O mundo não espera, entrega-se aos delírios
dos prazeres terrestres. São muitos os que choram distante dessa luz. Conduz a sua cruz, vem depressa, vem correndo para os braços de Jesus. Jesus está voltando sobre as nuvens dos céus. Haveremos de ouvir a trombeta soar e a glória de Deus resplandecerá, um fulgor que jamais se apagará, e os salvos serão arrebatados para Jerusalém, morada de Jeová, para a sua edificação, para a glória de Deus e aperfeiçoamento dos santos. Portanto, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, nos ajude a levar essa mensagem mais longe. Se você sentir de Deus, se você é de Deus, se você tem o Espírito de Deus, se você vê alguma coisa boa neste vídeo, neste conteúdo, compartilha. Olha, a partir de Paulinha, deste local aqui que eu falei que tem homens de Deus, tem homens de Deus, então tenho respeito, mas como servo de Deus, como filho de Deus, não vou me calar, porque a ordem é fale e não te cales, pregue a libertação. Não sou dominado nem dominador, quem eu sou? Jesus, Deus usou muitos libertadores, num período sombrio, Jesus veio como o próprio libertador. E você é o quê? Você quer manipular? Você quer dominar? Você quer prevalecer sobre o seu irmão, dentro e fora da igreja? Misericórdia. Portanto, que Deus abençoe você, um forte abraço fraterno e nos ajude. Jesus está voltando. Olha o aquecimento global, olha a situação do mundo, olha o desespero que vai estar aí. Eu tenho uma canção que eu falo sobre isso. Deus me deu uma canção subindo as escadas do sindicato dos bancários em Campinas, tá? O Senhor me deu uma letra, uma poesia, e nós ainda não tivemos a oportunidade de... Eu tenho que procurar um produtor musical, um homem de Deus, pessoas de Deus, para fazer um trabalho assim. Nos ajude para a glória de Deus, para que o Senhor, para que o reino de Deus, para que a igreja de Deus seja preservada, e que, ajudando uns aos outros, nós somos membros um dos outros, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e é nosso dever trabalhar para a salvação, para livrar, como diz provérbio, tem uma parte em provérbio que fala, livrando os que estão destinados à morte, Tem também, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é morte. O ímpio, a pessoa distante de Jesus, pode não entender isso aqui, Mas a gente tem com amor pregar, não obrigar as pessoas, e nós devemos ser o exemplo de Deus, nós devemos amar, devemos ser generosos. Cristo, nós temos o dever de imitar Jesus, não vir com sentença condenatória, julgar com sentença pronta e com a lei do homem, a lei trapo de imundícia, trapo de imundícia. É isso que nós, os cristãos, sabem, que existe um poder judiciário, mas essa lei dos homens, ela está abaixo da lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. E a lei do mundo que jaz no maligno é trapo de imundícia. Está escrito na palavra de Deus. Amém? Marcos Antônio da Costa Gil Pato, seu irmão em Cristo. Marquinhos Costa, hoje Gil Pato. Eu falei recentemente em algum lugar que a origem do Gil Pato é o nome, sobrenome da minha esposa, do pai dela, e que nós adotamos para nos livrar. Olha, veja como esse estado é. Meus pais é um, e muitas vezes, quando eu fui candidato a vereador em Campinas, dentro desse propósito, dessa luta de combater essa mistura, o propósito de eu ser candidato em Paulínia foi esse. O primeiro era esse, era combater esse inserimento da politicagem no meio do povo de Deus. E por 3 vezes eu fui candidato sem estrutura, só adquiri experiência, muita experiência, graças a Deus, eu agradeço a Deus. Continuo pequeno, mas eu era homônimo, tinha mais de 6 Marcos Antônio da Costa, é a origem do meu pai, o Antônio, o Costa do meu pai, Eu tive sorte porque
Meu pai colocou o nome de um artista da novela no rádio naquela época. E meu nome ia ser natalício, né? Porque eu nasci em 22 de dezembro. Meu dia é o dia 22. Então ia ser natalício. E graças a Deus não tenho nada contra os natalícios, mas não recebi esse nome. Marcos Antônio da Costa. Então, por ser homônimo, eu casando com a Solange, então eu pedi para acrescentar o nome dela no final, para eu me livrar dos processos, principalmente a justiça. Eu ficava bravo, né? Eu já sou uma pessoa brava, né? Eu sou uma pessoa valente. O Espírito de Deus, eu digo isso, me permita, né? A modéstia, mas o Espírito de Deus nos faz a gente ser ousado e ter valentia, né? E agir em defesa da verdade, em defesa da justiça, do amor, né? Contra o amor não há lei. Então, fiquei bravo lá, chamei a imprensa e falei o bicho para os agentes públicos que estavam lá. Digo, não é culpa de vocês, mas é desse Estado que não tem a capacidade de ver que eu tenho um CGC, que os meus pais são outro, e vim me encher o saco e para eu provar que não sou miliante. Porque tinha trocentos miliantes com o meu nome. Aí, graças a Deus, né, casei com a viúva, né? A Solange era viúva, eu casei com ela e adotei o nome dela até para fazer um confronto, né? Porque eu não sou machista, Deus não é machista, Deus tem o lugar da mulher, a mulher no seu lugar devido, né? Com honra, né? O homem não tem a honra que a mulher tem de gerar uma vida dentro do seu ventre, né? Deus deu a mulher, né? E ela tem uma submissão do homem. A submissão você tem que entender. A submissão é isso, é uma submissão, é um auxiliar do homem no lar. É só no lar. Não é você, mulher, você não deve ser submissa a homens no trabalho, a menos que seja uma hierarquia, né, na questão administrativa. Mas você não tem que baixar a cabeça para o assediador, né, que muitas mulheres são assediadas, né, sexualmente, né, dentro dos trabalhos. Isso é um perigo, isso aí você vê. Onde a mulher foi se meter nessa questão da emancipação que nós deixamos, nós cristãos deixamos por conta da questão da sociedade ímpia, né, modificar, entendeu? Isso é um prejuízo para as famílias, né, na educação e tudo mais, é um prejuízo. Essa sociedade que está aí, ó, que jaz no maligno, esse sistema que jaz no maligno. Ninguém fala isso na igreja, ninguém fala isso, né? Mas fomos nós mesmos, a igreja, ela tem que botar o pé e dizer, não, aqui não, o Estado é laico, não, então me dá lá a parte, do dinheiro, do orçamento da educação para mim, que eu vou administrar, que eu vou ensinar o meu povo. A igreja devia ter tomado essa atitude, mas tem uma bancada evangélica lá, ó, né, de carnais que estão lá, carnais, né, dando o benefício da dúvida para uma minoria, mas a maioria que está lá são carnais, estão atrás do poder pelo poder e querendo implantar uma república religiosa. Que eu sou contra, eu particularmente sou contra. Eu não quero um talibã no Brasil, no meu país, né? Mas também não quero a bandeira vermelha, né? Eu quero justiça social, eu quero amor, eu quero que o direito seja garantido, né? O rico tem seu patrimônio? Tem. É dele, conquistou corretamente, não foi roubando, não foi... Então tem, a propriedade privada tem, sim, mas nós precisamos ensinar esse povo a defender os interesses públicos, civismo, devoção aos interesses públicos. E eu descobri isso. Você precisa também pôr isso na sua cabeça. Eu fiquei lá, servi o exército por 10 anos, fiquei lá perguntando, mas poxa, o que é civismo? Poxa, eu servi 10 anos. Quantos recrutas eu não recebi ali, né? No quartel, né? 2 quartéis que servi, né? E eu não sabia o que é civismo. Eu fui pro dicionário e digo, meu Deus. Aí o pai dos burros lá me ensinou, né? Mas a Bíblia é maior que ele, tá? A Bíblia é maior, a lei de Deus é maior, né? O conteúdo mais sublime, mais autêntico, mais sublime, que tem maior conteúdo é a palavra de Deus, a ponto de te dar, de te capacitar a ter a excelência do comportamento humano. Os homens já atingiram a excelência na produção de bens duráveis e não duráveis. A Bíblia tem conteúdo para te formar e você ter a excelência do comportamento humano. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, né? Mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Essa palavra que os pastores, muitos, estão jogando no lixo aí,
metidos na política, estão jogando na lata do lixo, estão deseducando, estão desensinando, estão andando para trás. Um forte abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos. Amém. Um forte abraço fraterno.